Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, bom dia aos que assistem pelo Facebook. Bom, a aula de hoje ela meio que cumpre um projeto itinerário, né, que originalmente não foi pensado, que é a aplicação dos princípios da vida espiritual, do caminho de santidade, no apostolado, nosso apostolado pessoal e no apostolado comum, na paróquia, no centro cultural, etc. Na primeira aula desse itinerário, nós falamos sobre o caminho de santidade e a restauração da cristandade. Na segunda, sobre as formas de atuação nas paróquias e na sociedade. E agora, na terceira, nós vamos falar sobre a Sagrada Eucaristia, né, e a vida espiritual do apostolado. Especificamente sobre as implicações da Sagrada Eucaristia, a necessidade de saber comungar bem, e a eficácia de uma boa comunhão para a sua vida espiritual e, consequentemente, para a vida de um apostolado no qual você faz parte. Né? É óbvio que a premissa de todo apostolado é ser sal e luz do mundo. Certo? Então não há apostolado que seja criado, seja feito para si mesmo. O apostolado nunca é o seu próprio fim, nunca é o fim de si mesmo, mas o fim de todo apostolado é a salvação das almas. Então, se nós temos aqui um apostolado no nosso centro, o fim último desse apostolado deve ser a salvação das almas. Seja através da oração, seja através da tradição, seja através da formação. Mas o fim último disso aqui é a santidade e, consequentemente, a salvação das almas. Né? E por que escolhi falar agora da Eucaristia? Porque já se falou consideravelmente sobre a oração, a necessidade de oração, os fundamentos da oração. Já se falou sobre os fundamentos da santidade, né, a necessidade do estado de graça, brevemente sobre as moradas do castelo interior. Mas tem que se falar em determinado momento, o momento chegou, sobre a Eucaristia, uma vez que ela é de fato o nosso alimento espiritual. Ela é a fonte dos nutrientes de nossa alma. Né? Ela se a oração é a entrada da refeição espiritual, a Eucaristia é o prato principal. Digamos assim. Guardadas as devidas proporções, não estou cometendo nenhum sacrilégio aqui, mas é como se fosse assim: a oração é a entrada, você vai se preparando, você se alimenta, ali, você vai, como a gente diz aqui no Nordeste, né, você vai forrando o bucho, né? E a Eucaristia é o prato principal. Né? Você não vai ao restaurante comer entradas, você vai ao restaurante para o prato principal, é aquilo para o qual você se prepara. E a oração, portanto, nos prepara para a Eucaristia. E a Eucaristia, por sua vez, nos prepara para quê? Para o nosso apostolado, né? Para a missão. Não estou querendo aqui cair naquele papo bem progressista de a missa na missão, coisa tipo a igreja em missão, uma igreja em saída. Mas, se nós fôssemos falar em igreja em saída, nós usaremos realmente essa comparação, né? O apostolado, os católicos que são realmente sal e luz do mundo. Né? Falando da Eucaristia, nós temos que iniciar sobre os fundamentos desse sacramento, né? Que é o maior de todos os 7 sacramentos. Perdão. Primeiro ponto. Nós ouvimos essa leitura, pelo menos no rito tradicional, não sei como é que foi no rito novo, o Evangelho, né, o capítulo 6 de São João. Eu suponho que no rito novo, na missa nova, tenha sido a mesma coisa. Foi São Lucas. Foi São Lucas? É a multiplicação dos pães. Pronto, a multiplicação dos pães e dos peixes. Né? No rito tradicional, é o capítulo 6 de São João, no qual se fala especificamente sobre a Eucaristia. Né?
minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne bebe meu sangue e permanece em mim e eu nele. E é interessante que, ao meu ver, o grande fundamento bíblico que comprova a veracidade da Eucaristia é o seguinte: quem lê o capítulo 6 do Evangelho de São João identifica a seguinte situação: Nosso Senhor está pregando, né? E ele começa a falar essas coisas: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, que come minha carne bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, não como maná que seus pais comeram no deserto e morreram, mas o pão da vida eterna, etc, etc, etc. E as pessoas, elas começam a se escandalizar com isso. Basta ler o capítulo 6 do Evangelho de São João. As pessoas começam a se escandalizar. E por que se escandalizam? Porque é óbvio. Causa um estranhamento, causa um escândalo alguém falar que sua carne será comida e o seu sangue será bebida. É de estranhar. As pessoas se escandalizam e começam a deixar Cristo. E é engraçado que Nosso Senhor, ele vira para os seus apóstolos e diz: e vós também não vos escandalizais? Ele não lhes explica, não clama para, não, fiquem aqui comigo. Porque simplesmente não há o que explicar. Vocês podem ver que quando Nosso Senhor fala sobre o nascer de novo, ele explica o significado de nascer de novo a Nicodemos. Não é Nicodemos entrar na sua mãe e sair novamente dela, como Nicodemos pensava. Mas é nascer de novo, pela água e pelo Espírito. Né? Ou seja, o batismo. Quando ele vai falar sobre o bom pastor, quando ele vai falar sobre a parábola do semeador e outras coisas mais, ele explica o sentido daquilo ali. É um sentido metafórico. Mas no capítulo 6 do Evangelho de São João, Nosso Senhor não se dá ao trabalho de explicar coisa alguma, porque exatamente tudo aquilo que ele havia ali falado era plenamente literal. Certo? Quando ele olha para os seus apóstolos e diz: e vós também não vos escandalizais, é basicamente como se ele dissesse: querem ir? Fiquem à vontade, o que eu tinha para dizer eu já falei aqui. Então, de fato, sua carne é comida, o seu sangue é bebida. E essa realidade vai estar impressa no sacramento instituído na Santa Ceia, onde ele une a realidade sacrificial à realidade ritual. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. O corpo de Cristo é entregue aonde? Na cruz. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. O sangue é derramado por vós e por muitos, aonde? Na cruz. E ele une isso a um rito. Então, quando aquele rito ele é atualizado, tornado atual, novamente, Cristo ali entrega o seu corpo e entrega o seu sangue. Né? Interessante, né? Porque qual é a fórmula? Né? Tomai todos e comei, isto é estar no presente. E ele conclui, né, dizendo: fazei isto em memória de mim. Então, sempre que aquilo é realizado a partir do isto é realizado a partir do presente, do tempo presente. Então, é uma realização de um ato passado, mas que se torna presente. Portanto, é um ato eterno. Aquilo que está além das fronteiras do tempo e do espaço. Então, o primeiro ponto é o fundamento da Eucaristia. Além, claro, de outras questões como milagres eucarísticos, etc., em cujo mérito eu não vou entrar aqui. Existe uma máxima na igreja, uma entre tantas máximas na igreja. Nós temos, por exemplo, o lema beneditino, né? Ora et labora, oração e trabalho. Mas quem estuda liturgia chega a uma máxima que ela é importantíssima. Que se a gente for resumir ela fica assim: lex orandi, lex credendi. E a forma como a regra da oração é a regra da fé. A forma como nós rezamos
é a forma como nós cremos. Então, o termômetro da nossa fé é a oração. É a forma como nós rezamos. É o termômetro da nossa fé. A gente estava conversando ontem, né? Acho que o Valentim você lembra disso, você também, sobre a caminho de santidade, a pessoa estar de graça rezando, os efeitos da oração. E é perceptível, quando você está treinando o caminho de santidade, quando Deus está lhe dando sustento para isso, a sua oração muda. Você consegue silenciar-se. Você chega naquele estado como eu poderia dizer, não é um estado místico, mas um estado em que você já não se preocupa com o tempo, ele passa. Porque a sua fé está sendo medida pela sua oração. Significa que sua alma está, como o Padre Paulo diz, está plugando. Está plugando. O protocolo TCP/IP está funcionando naquele sistema. Então, lex orandi e lex credendi. A forma como nós rezamos é a forma como nós cremos. E isso tem sentido tanto na nossa vida espiritual íntima particular, nosso texto, nas novenas que rezamos, na via sacra que meditamos, nas devoções particulares que nós temos, como também se dá na missa. É uma coisa muito prática. Todo padre que induz a missa a uma festa, a uma confraternização entre fiéis, ele não tem uma fé alicerçada sobre o princípio de que a missa é a atualização do Santo Sacrifício do Calvário. Porque se ele crê que é o sacrifício, não faz sentido induzir uma cerimônia festiva naquilo. É uma coisa muito óbvia. Se ele crê que é o sacrifício de Cristo, ele não induz os fiéis a uma festa. Se ele crê que é o sacrifício, ele não induz os fiéis a uma celebração política na missa, como às vezes acontece. A realidade nos prova. Se eu creio, se a minha fé é alicerçada nos mistérios da vida de Cristo e eu creio na eficácia do rosário, eu vou me esforçar em meditar bem o rosário. Pode ser que eu não consiga, mas estarei empregando zelo naquilo, estarei tentando. Deus estará de prova, eu estarei tentando rezar o rosário, tentando meditar os mistérios da vida de Cristo. E a mesma coisa se dá quando o comum. A mesma máxima, lex orandi e lex credendi, a regra da oração é a regra da fé, se dá no momento da comunhão. Por quê? Porque se eu comungo e não emprego zelo no meu momento de ação de graças, significa que eu não dou a devida importância, ou no mínimo eu não compreendo a grandiosa importância do sacramento da Eucaristia na minha vida. E não só no momento de receber a comunhão, mas no momento de me preparar para a comunhão. Se a missa inicia e eu já quero que ela termine, ligo o alerta vermelho. Claro, há missas que nos forçam a querer que elas terminem pelo problema litúrgico da coisa. Mas se for uma missa piedosa, for uma missa católica e tudo mais, ligo o alerta. O problema é com você, não é com a liturgia, não é com o padre, não é com a música infernal, não. É com você. Se você vai receber a comunhão e está conversando com aqueles que você encontra no caminho, liga o alerta. Porque se você entende e compreende que você irá receber a Deus dentro de si, se você compreende que você irá receber o corpo, o sangue, a alma e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, se você compreende que você vai receber o Rei de todo o universo, por todos os séculos sem fim, e você não se prepara para tal, preste muita atenção, ligue o alerta vermelho e faz o exame de consciência sobre a devoção que você tem para com a Eucaristia. Não basta ajoelhar-se
para receber a Eucaristia. O seu corpo está ajoelhado, mas será que o seu coração também está de joelhos? Estão entendendo o que eu quero dizer? Será que sua alma ela está prostrada também? Porque muitas vezes o nosso corpo, os nossos atos, eles externam uma coisa que não é real. Eu posso sorrir, mas a minha alma está totalmente escurecida pelo pecado. Eu posso rezar 1000 terços, 1000 novenas, demonstrar todas as orações, usar camisa de santo, andar com crucifixo, andar com escapulário, ir à missa todos os domingos, ir à missa todos os dias, mas ainda assim a minha alma ela não está de joelhos. A minha boca diz Salve Maria, mas o meu coração não quer dizer Salve Maria. Eu coloco véu na minha cabeça, como mulher, eu coloco véu sobre minha cabeça, mas eu não cultivo a humildade dentro de mim. Então claro, é importante o sinal externo, é importante. E ainda que você cultive sinais externos sem uma vida interna alicerçada, tem algum valor, de alguma maneira, tem algum valor. Contudo, nos preocupemos em cultivar aquilo que é interior. Entende? Não adianta nós ajoelharmos diante do sacramento se o nosso coração não está ajoelhado. Já falei disso anteriormente e falo novamente. O estado de graça, estar em estado de graça, é o ponto inicial de trabalhar a nossa vida íntima, a nossa vida de oração e tudo aquilo que é consequente disso, a devoção à Eucaristia, uma prática mais constante, firme e concreta da confissão, etc. Porque, afinal, o estado de graça abre o nosso coração, abre a nossa alma para receber e cultivar e trabalhar as virtudes que o Espírito Santo infunde em nós. As virtudes teologais, as virtudes cardeais, os dons do Espírito Santo, certos carismas, etc. Dificilmente, em estado de pecado, você vai ter um zelo pela esperança. Você pode ter, mas se você está em estado de pecado, quer dizer que sua esperança já é falha. Uma coisa óbvia. Você desesperou-se em algum momento e caiu. É aquela coisa, a pessoa que está dentro de casa, começou um incêndio, você começa a gritar, a girar ao redor de casa, a casa pegou fogo, a porta está aberta, mas você está desesperado com a situação. A casa cai sobre você e você morre, e a porta estava aberta o tempo inteiro. É falta de esperança. E é muitas vezes o que acontece na nossa vida espiritual. A gente caminha, pum, caiu. Veio a tentação, desesperou-se, já era. Abriu as portas do seu coração para a desgraça. Então, o estado de graça, como eu já falei em outras ocasiões, é o ponto inicial para isso. Eu quero ter uma vida de santidade, eu quero criar o caminho de santidade, eu quero ter uma devoção maior à Eucaristia, eu quero ter uma devoção maior à Nossa Senhora, enfim, eu quero ter uma vida espiritual bem orientada e fundamentada, eu tenho que, no mínimo, estar em estado de graça. No mínimo. Certo? No mínimo. Para você vai correr uma maratona, você tem que estar bem nutrido. Tem que estar hidratado, coisa do tipo. Você não vai comer maratona depois de passar uma semana de jejum. Correr uma maratona, perdão, depois de passar uma semana de jejum. Então é o mínimo necessário. O mínimo necessário. Se você, depois de se alimentar, vai estar também preparado fisicamente, é outra situação. Aí é que começa a vida de virtude, a oração, os sacramentos, e etc. Mas o mínimo necessário é o alimento. E aqui o alimento a gente está sendo comparado com o estado de graça. Como eu falei, não basta estar de joelhos diante do sacramento, é necessário que o nosso coração esteja ajoelhado também diante de Deus.
Quando a gente fala em santidade, a gente fala sobre uma coisa chamada configuração a Cristo, adequar-se a Cristo, configurar os seus controles, as suas operações a Cristo, adequar-se a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua vontade. E quando nós comungamos, ocorre algo que é fantástico e que é único em nossa vida, que é o simples fato de que Cristo não está apenas nos ouvindo, mas Ele também está nos tocando. Quando eu cultivo minhas orações em casa, Cristo está me ouvindo, a Virgem Maria está intercedendo por mim, ótimo, maravilha. Mas qual é o grau de intimidade maior? O ouvir ou o tocar? O toque. Eu posso julgar que eu tenho mais intimidade com alguém com quem eu tenho a intimidade de apertar a mão, dar um abraço, do que alguém com quem eu só dou um bom dia. Tenho intimidade maior. No momento que eu comungo, no momento que eu sou alimentado pelo sacerdote, né? Em que eu estiro minha língua, o sacerdote deposita a hóstia consagrada sobre mim, naquele momento, naquele milésimo de segundo em que a hóstia sagrada toca a minha língua, ali pronto, Cristo está me tocando. Não é um abraço de Cristo, é algo não narrável, mas Cristo está me tocando, Cristo está dentro de mim. A sua divindade na minha humanidade, a sua santidade tocando o meu coração manchado pelo pecado, a sua onipotência na minha fraqueza, a sua onisciência na minha ignorância, a sua onipresença na minha limitação. É isso que está acontecendo. Basicamente, quando nós comungamos, o céu se faz presente dentro de nós. É isso. O céu se faz presente dentro de nós. Me parece que, meditando, que o céu é um estado de comunhão eterna. É de fato, mas no sentido de sentir a comunhão, sabe? Quando você comunga. E certamente deve ser isso. Se na comunhão o céu se faz dentro de nós, no céu nós estaremos vivendo isso pelos séculos dos séculos sem fim, per omnia saecula saeculorum. Aquele momento que Cristo está me tocando. E aí é o momento da perfeita configuração a Cristo. Porque se nós buscamos nos configurar a Cristo através da oração, da penitência, das mortificações ativas e passivas, né? Ou seja, aquelas que nós buscamos e aquelas que nós aceitamos, e etc, 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 nós no momento da comunhão estamos colados em Cristo. Não estou mais falando aqui por telefone, eu estou abraçado, colado, coladinho. Tudo que ele fala, eu ouço diretamente pelo meu ouvido. Ele está falando ao meu lado aqui. Tudo que eu faço, ele sente. E tudo aquilo que ele despeja dentro de minha alma, eu estou seguindo também, porque Cristo está dentro de mim, agindo. O Padre Paulo diz que a matéria da hóstia dura cerca de 10 minutos dentro de nós, depois ela se dissolve. São esses 10 minutos cruciais. O dia tem 24 horas. 24 horas. Como você estará nas outras 23 horas e 50 minutos, vai depender daqueles 10 minutos em que a hóstia consagrada estará ainda com sua matéria preservada dentro de você. As outras 23 horas e 50 minutos dependerão disso, desses 10 minutos. E é um ápice. Né? Uma vez eu falei aqui há muito tempo. Né? Como a missa ela se prepara é uma escadinha. Né? Que se você for analisar friamente, o ritmo da missa vai crescendo. É como se a gente fosse ouvir o Requiem de Mozart. O Requiem, ele começa, é fúnebre,
mas ele não explode. Começa devagarzinho. Quando nós chegamos no Diezira, tudo dispara. Então a missa é essa escada, nós começamos. Né? No Pai, Filho do Espírito Santo, missa direitinha, né? Em orações ao pé do altar, confíteo, o introito, a oração, o glória, a oração coleta, as leituras, o credo, o ofertório, consagração. E você vê que as coisas culminam porque naquele momento não há música. A música vai excitando, preparando os sentidos para aquele momento. Estou sendo preparado. Eu escuto o canto de entrada, o canto do introito, aí depois eu escuto o Kyrie, o Glória, o Credo, os Santos. Aí não há mais nenhuma música. Agora é o silêncio. É como se toda a Assembleia ela segurasse a respiração. Enquanto o sacerdote ele está ali, depois do anquíditro, né, que coloca as mãos sobre as oblatas, né, ele está naquele breve momento, ele se curva, ele se curva, ele tem que se curvar, né, para proferir as palavras da consagração. Você prende a respiração, né, quando ele está lá dizendo Hoc est enim corpus meu. E ali tudo se faz diferente. Essa é a grandeza da igreja, a grandeza do sacramento. Basta isso. Hoc est enim corpus meum. Acabou de dizer isso, tudo muda no mundo. Tudo. Repita. Enquanto ele diz hoc, nada acontece. Est, não. Enim, também não. Corpus, ainda não. Mas quando ele diz o último N do meum, pronto. Tudo se faz diferente. Tudo se faz diferente. Basta esta palavra. Se ele porventura engasgar, hoc est enim corpus, tudo continua igual. Se porventura ele morrer, hoc est enim corpus e morre, tudo continua a mesma coisa. Mas se ele diz hoc est enim corpus meum, infarta logo em seguida, tudo aquilo ali será totalmente diferente. Tudo plena e totalmente diferente. Isso é grandioso. E não há igreja e religião no mundo que tenha isso aí. Tudo é na base da confiança. Olha, eu confio que Deus está aqui ouvindo. No momento que nós comungamos, então, o cristiano tocando. E aí é nesse momento maravilhoso da comunhão em que nós vamos colocar os nossos atos e a nossa vida debaixo de Cristo. É nesse momento. É tão bom, você reza, você medita, Senhor, que eu creia mais em Ti, né? Que eu aprenda a vos amar nas tribulações e nas adversidades. Que diante das tribulações, das adversidades, dos problemas, eu enxergue a Tua paixão. Tu aguentaste calado no Calvário, aguentaste calado na cruz, que eu aguente calado também. Que Sua paixão seja o meu motor da minha árvore das tribulações. Você medita, que coisa maravilhosa. Senhor, eu coloco diante de Ti a minha vocação, o meu ser, que eu aprenda a aceitar tudo aquilo que Tu quiseres enviar e a sempre dar graças a Deus em todas as ocasiões, e etc, etc, etc. Você está se colocando diante dEle, e você está jurando coisas, e você está prometendo coisas, e você está meio que preparando um contrato para isso, quando você está rezando. Mas quando você comunga, meu amigo, é o momento de assinar o contrato. Se eu vou comprar uma casa, eu ligo antes para o inquilino, dono da casa, dono do imóvel. A gente acerta, tal. Vejo o imóvel um dia. Tá tudo ok, eu quero comprar, quero. Ligo para ele, seu fulano, quero comprar a casa. Vamos nos encontrar na imobiliária tal para assinar um contrato.
Você assina um contrato na presença daquela pessoa, você está diante dela. Então, esse é o momento da comunhão. Tudo aquilo que você prepara na sua oração vai se concretizar na comunhão. Que você não estará somente falando juras de amor a Deus, juras de devoção a nosso Senhor Jesus Cristo, mas você está ali naquele momento, diante dele, cara a cara, face a face, a divindade dele inundando a sua humanidade, a sua miséria e a sua pequeneza, e ali você pode dizer concretamente: agora eu coloco minhas coisas todas sob o seu jugo, que é suave, e sob o seu fardo, que é leve. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sempre me comovo quando eu lembro desse trecho, porque Nosso Senhor ele não diz que não tem jugo e nem fardo, né? Às vezes as pessoas proclamam Cristo sem jugo nenhum. Não é necessário uma aliança com Cristo. Fardo não há peso em ser católico, mas Cristo diz: há um jugo, há um fardo, mas o jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Nesse momento da comunhão, em que nós, portanto, nos colocamos e nos consagramos a Cristo. É um momento, digamos, da confidência a Ele. É o momento em que nós falamos no ouvido, sabe? Você tem a sua namoradinha, etc e tal. Vocês têm a intimidade de vocês, uma intimidade ilícita, eu espero. E aí você fala as coisas no ouvido dela. É muito mais íntimo do que falar por telefone ou por WhatsApp. Amor, eu te amo. Você está do ladinho dela aqui e você diz: amor, eu te amo. E é óbvio que eu estou extrapolando todas as proporções possíveis e imagináveis. Porque o que acontece ali, minha namorada nunca vai preencher minha alma e meu coração. Afinal, eu não vou comungar dela. Mas naquele momento eu estou comungando do próprio Cristo. Deus, Criador de todas as coisas, está dentro de mim. Olha aí. Ele me criou e agora está dentro de mim. Esse é o momento de falar no ouvido de Deus. Porque Ele está dentro de mim. É o momento mais íntimo que eu tenho na minha vida. E é engraçado porque Deus, Todo-Poderoso, Rei e Juiz do Universo, depende de mim para estar dentro de mim. Já pensaram nisso? Criador de todas as coisas, Alfa e Ômega, Pai onipotente, Criador dos céus e da terra, que se faz homem, que morre por nós, cuja morte rasga o véu do templo, cuja morte abala os infernos, aquele único que venceu a morte, aquele que é o Verbo encarnado, aquele que tudo pode, que parou a tempestade quando estava com seus apóstolos no barco, aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que multiplicou os pães e os peixes, aquele que funda a igreja, que envia o Espírito Santo, que sobe, que ascende aos céus. Este mesmo Deus, Ele precisa que eu diga sim para poder estar dentro de mim. Isso é fantástico. Eu pensei isso agora, na verdade. Eu nunca havia meditado sobre isso. Mas a essência de Deus já está contida dentro do próprio ser humano, né? Mas está presente fisicamente. Sim, está presente fisicamente. A essência de Deus. Se eu, por exemplo, não quero estar com Deus, Ele não está mais dentro de mim. Se eu peco mortalmente, o que acontece comigo? A graça sai, mas a imagem e semelhança de Deus... Não, eu sou imagem e semelhança, mas Deus não está mais presente dentro de mim. Eu expulso Ele. Eu digo não para Deus quando eu peco mortalmente. A graça não está mais dentro de mim. Eu nego o Espírito Santo naquele momento. Aí não
Quando eu volto ao estado de graça, aí sim, eu recebo o Espírito Santo, eu recebo as virtudes, eu recebo as graças. Segundo o Padre Paulo, a inabitação trinitária ela se dá no Espírito, né? Mas quando você não está em estado de graça, pecado mortal, aquilo ali está em trevas, escurecido. Né? Exatamente. Eu estou dando não a Deus. Deus quer, Ele clama por mim, mas eu estou dando não. Não quero. E vou me enegrecer. Né? Então, que coisa grandiosa, né? O Criador de todas as coisas precisa de mim para estar dentro de mim. Tanto em estado de graça, quanto na comunhão. Ele precisa do meu esforço para ir recebê-lo na comunhão. Se eu não quiser, eu não comungo. Né? Então, esse livro aqui que eu trouxe, né? A Sagrada Comunhão e a Renovação da Igreja, Corpus Christi, a Sagrada Comunhão e a Renovação da Igreja, de Dom Atanásio Schneider, um dos poucos bispos que sustentam a igreja hoje em dia. Ele fala muito sobre isso, sobre como nós devemos nos deixar alimentar por Cristo. Ele refuta a comunhão na mão. Está aqui o sumário do livro. Eu acho engraçado. Tem um capítulo que é razões teológico-litúrgicas para administrar a Sagrada Comunhão na boca e de joelhos. Aí depois, razões pastorais para o regresso generalizado da comunhão na boca e de joelhos. Ou seja, ele destrói essa maldita iniciativa rebelde e revolucionária de comunhão na mão. E ele fala sobre várias questões. O sentido de que, quando nós estamos de joelhos e colocando nossa língua para fora para receber a comunhão, nós estamos nos deixando alimentar. Nós estamos nos fazendo como crianças, como bebezinhos, que precisa que alguém nos alimente. Sabe? Então veja, não é nada muito simples de entender, mas a gente tem que se esforçar. Ora, o Criador do Universo está dentro de mim. O que eu faço agora? Não se desespere, eu tenho muito a fazer. A primeira coisa que você pode fazer, aliás, a primeira coisa que você deve fazer é o recolhimento. Não se consegue rezar bem se não há recolhimento necessário para tal. Por isso que há um grande problema certas paróquias, elas não conseguem dar frutos espirituais porque não há recolhimento. A missa vira um inferno no momento da comunhão. Você quer rezar e você não consegue. Já acontece comigo mesmo, comunguei. Estou conseguindo rezar durante a minha ação de graças, né, pós-comunhão. Mas eu sabia que quando acabasse a missa, ia se ocorrer um fuzuê e eu não teria condição de rezar. Então, infelizmente hoje, não rezarei após a bênção final. Vou rezar muito agora, no pós-comunhão, e aí, Deus me ajude. É necessário o recolhimento, recolher-se. Mas o recolhimento, ele não nos impede que tenhamos em nossa mente outras situações além do fato, eu estou comungando, eu estou com Deus dentro de mim. Porque uma coisa que o Padre Paulo ensina é a utilizar as distrações como meio de oração. É lá no começo da primeira parte da Engenharia de Santana, no começo, acho, né? Segunda aula, terceira aula, no comecinho mesmo, são 13, primeira parte. A segunda parte são quantas aulas? 13 também? 11, 6, 15 aulas? Meu Deus do céu. Aí de uma hora todos. Mas vamos lá, a gente consegue. Vale a pena assim. Ele fala muito disso, né? Se me vem uma distração na oração, eu começo a pensar em fulano e tal. Ora, vou meditar. Em relação com fulano de tal, por exemplo, os efeitos de fulano de tal, você comenta, meu Deus, eu sou tão miserável de suportar esta coisa, eu não suporto fulano de tal, só porque ele fala muito, porque ele reclama muito. Quando você já viu, você está meia hora pensando exatamente na paixão do nosso Senhor Jesus Cristo e você cumpre os efeitos da oração, por hora, né?
Então, recolher-se significa direcionar os seus sentidos naquele momento. Eu estou me recolhendo. Eu não quero deliberadamente direcionar os meus olhos a outra coisa, minha mente, a minha audição. Eu quero direcionar os meus sentidos à contemplação. E o que se faz na oração é contemplar e refletir sobre as realidades temporais a partir de uma ótica espiritual. Pedir, Senhor, que eu veja. Eu consigo ver, eu estou vendo vocês, mas que eu veja verdadeiramente. Que eu veja que por trás de um determinado problema pessoal muitas vezes, há uma raiz espiritual ali. Que eu veja que por trás de um conflito pessoal há uma raiz espiritual, há um problema, há um desvio espiritual naquela ocasião. Isso se faz muito mais plenamente no momento da comunhão. Esse recolhimento, ele é imprescindível para todo e qualquer apostolado também. E esse recolhimento se dá na oração. O preparo para o apostolado, o preparo para a formação, para a missa, para a aula, para o ensaio coral, para o grupo feminino, para o grupo masculino, todo este preparo se dá através da oração e do recolhimento. Nosso Senhor, antes de iniciar sua vida pública, passou 40 dias no deserto, sendo tentado. Nosso Senhor, depois que ele citou, passou 40 dias com seus apóstolos, para então subir aos céus. E vejam, o que acontece, esses 40 dias, eles encerram-se com a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, uma vez eu estava rezando o texto, eu estava rezando o texto, e aí eu, meditando os mistérios gloriosos, eu fui meditar entre a Ascensão e Pentecostes, e eu parei, eu acho que foi um pulo, eu quero crer que foi um pulo assim. Que aí eu pensei, meu Deus, que coisa. Os apóstolos tinham Cristo ao lado deles, dando todo o bizu. E Cristo foi para o céu e não voltou mais. E que salto na esperança grandioso é esse desses apóstolos, que não tem mais a Cristo para dar o caminho das pedras, agora eles têm que confiar. Tem que confiar, é uma confiança, é uma esperança. Eu confio agora que Deus não falou que estaria acontecendo até o fim dos tempos, então estará. Não falou que iria enviar o Paráclito, vai enviar. De fato enviou 10 dias depois, 50 dias após a ressurreição de Pentecostes. Um salto no penhasco da esperança. Assim. Vamos crer, vamos esperar, vamos confiar. Estava meditando de fato. Né? Nós não temos mais o nosso pastor aqui conosco. Ele nos instruiu, agora é com a gente. E confiemos que o Paráclito nos auxiliará. Então, 40 dias de preparo para sair de fato na missão. 40 dias de preparo para então evangelizar todas as nações conhecidas. 40 dias de preparo. Então, em todo apostolado, em todo estado de vida, em todo meio, em toda ocasião, nós temos que ter um período de recolhimento. Porque sem recolhimento não há preparo para a missão que nos é confiada. É no recolhimento que todo e qualquer apostolado ele se prepara. Então, falei, o primeiro ponto está em estado de graça. É necessário que todo mundo esteja em estado de graça. Para o centro, para qualquer outra coisa, ele está muito bem orientado para a sua família, para a sua vocação, sua vida pessoal e tudo mais. Segundo, vida de oração. E terceiro, sua vida de oração esteja alinhada com sua vida de fé. Tem uma parte aqui do livro que eu vou ler para vocês, na página 44, ele diz o seguinte, do Atanásio Schneider: o modo em que os fiéis recebem a Sagrada Comunhão mostrará se ela é para eles não apenas a mais sagrada das realidades, mas também, e desde logo, a pessoa mais amada e mais sagrada.
na página 47. A causa da degeneração da igreja é quase sempre imputável às negligências e aos abusos para com o Santíssimo Sacramento do altar. E isso não é somente a partir do sacerdote, certo? Então é uma coisa para refletir a importância que nós damos à Sagrada Comunhão na nossa vida, o zelo que nós temos para com a Sagrada Comunhão, né? Entender que aqueles 10 minutos em que o corpo de Cristo ainda está dentro de mim, ainda não foi dissolvido, ele vai nortear as outras 23 horas e 50 minutos do meu dia. E se eu comungar somente uma vez na minha vida, serão 10 minutos para sustentar anos. Me contaram uma vez, eu não lembro onde foi, quem foi, quando foi, que santo foi, se foi um santo. Mas era o caso de um sacerdote, um missionário que foi a uma ilha evangelizar e encontrou um nativo. Conheceu o nativo, evangelizou o nativo, catequizou o nativo, batizou o nativo e deu a comunhão ao nativo. Deu a comunhão ao nativo. Aí falou: pronto, agora eu tenho que ir embora para outras coisas, daqui a um ano eu voltarei. E a igreja tem como um dos mandamentos é se confessar ao menos uma vez por ano. E quando ele retorna para a ilha, ele encontra o sujeito, né, conversa com ele e tal. Pronto, então agora retornei, né? Ouvi sua confissão. Aí o nativo: oxe, ouvi minha confissão? Por quê? Ele: não, porque um dos mandamentos da igreja ouvi confissão menos uma vez por ano. Ele falou: não, mas eu não estou precisando de confessão. Ou seja, o sujeito comungou e passou um ano sem cometer um pecado sequer, no mínimo um pecado mortal. E ele questiona: e os homens se confessam mais de uma vez na vida? Os homens se confessam mais de uma vez na vida? Que estranho. Então é isso. O preparo para todo e qualquer apostolado é o preparo da santidade. Qualquer outro problema é um problema. A comunhão, ela é a solução. Não é? O que nós temos que buscar em nós é o caminho de santidade. E o que nós temos que encontrar no outro é isso. Eu não tenho que me preocupar com outras situações particulares. Eu tenho que me preocupar com a minha alma e com a alma daqueles que me são queridos. Certo? É isso. Né? O caminho de santidade é uma coisa fenomenal. Aí eu digo não será a última, porque enquanto eu tiver voz eu direi, mas eu direi mais uma vez: façam o curso Engenharia da Santidade. Quem não fizer estará perdendo seu tempo, que é curto, porque a gente vive no máximo em 100 anos, vamos botar assim, se muito, né? Então, façam esse curso, não é possível. Tem que vocês pedem com alguém assim o login, façam. E quem tem login, distribua o login, ajuda os irmãos. Só para degustar. Só para degustar. Eu quero tirar dinheiro, eu quero que você. Tá bom? Vamos rezar uma salve rainha, na intenção desse caminho de santidade e do auxílio da Virgem Maria pelo nosso apostolado e pela Lei de Cristo Rei. Né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Venerável Pio XII, rogai por nós.